O povo judeu, sem dúvida, é o povo mais próspero da Terra. Os judeus se destacam por possuírem um dos maiores índices de milionários e bilionários, comparado ao seu pequeno número populacional, que corresponde a apenas 0,2% da população mundial. Mas como pode? Como explicar um povo pequeno em número comparado à população mundial de mais de 7 bilhões de pessoas deter tanto poder financeiro e econômico? Será que os judeus têm algum segredo? Será que existe algo que só os judeus sabem? Ou ainda, será que tem que ser judeu para poder ficar rico? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te revelar os 10 segredos da prosperidade judaica. Oi, meu nome é Richard Fernandes e no vídeo de hoje eu vou te falar os segredos que fazem o povo judeu ser o povo mais próspero do mundo. Historicamente, a vida dos judeus sempre foi muito difícil. Eles sofreram milhares de anos de opressão, punição e discriminação nas mãos de quase todas as sociedades em que passaram. Só por existir como judeu, sua vida ficava mais difícil. Muitas pessoas não falavam com você só pelo fato de você ser judeu. E muitas vezes você enfrentava ameaças contra a própria vida. Essa presença constante de ameaças e desafios contra a comunidade judaica fez com que os judeus precisassem ser inteligentes e engenhosos para sobreviverem. Esses traços foram transmitidos entre o povo judeu de geração em geração e os fizeram prosperar e se tornarem muito bem-sucedidos. Antes de continuar, é muito importante que você curta esse vídeo, porque assim você vai ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. Ative o sininho para não perder as novidades e inscreva-se no canal para você ser avisado sempre que eu postar algum conteúdo novo aqui no YouTube. Sempre teremos vídeos com conteúdo de altíssimo valor aqui nesse canal. Então vamos lá, vamos falar quais são os segredos da prosperidade judaica. E só para te avisar, o último é o melhor de todos. Segredo número 1. O povo judeu nunca esperou que alguém fizesse algo por ele. Os judeus nunca pediram favores, muito menos descontos. Eles sempre enfrentavam as dificuldades e lidavam com os problemas, independentemente da situação em que se encontravam. Eles sempre faziam o melhor que podiam. Desistir nunca foi uma opção para os judeus. E para sobreviver, eles tiveram que ir até onde nenhum outro grupo de pessoas na história teve. Eles foram frequentemente banidos de setores da atividade econômica, como a propriedade, por exemplo. E ao invés de ficarem se lamentando diante das dificuldades, eles estavam à procura de novos mercados e novas oportunidades. Um exemplo clássico disso é o sistema bancário. Quando por todo o continente europeu os judeus foram proibidos de ter terras e propriedades, a maioria dos judeus que viviam nas áreas rurais eram funcionários ou inquilinos dos grandes donos de terras da Europa. Como viviam em uma pobreza imensa, muitos migravam para as grandes cidades. E nesses centros metropolitanos, as coisas não eram mais fáceis. Nesse cenário, os judeus tiveram que se adaptar e, principalmente, reinventar meios de trabalho e de ganhar a vida. Muitos dos judeus começaram a emprestar dinheiro para os fazendeiros e para os comerciantes, em troca de juros e garantias. Com o tempo, essa prática se estabeleceu como instituições financeiras, que hoje conhecemos como os bancos. Isso criou uma rede de segurança para a comunidade judaica, porque onde os serviços dos judeus eram necessários, eles estavam seguros e protegidos. O povo judeu sempre entendeu que os problemas e as dificuldades da vida têm um único objetivo:
fazê-los crescer. E foi assim que eles cresceram. Os judeus sempre entenderam que o sucesso não está ligado à posição onde você se encontra hoje, mas sim na direção em que você olha. Segredo número 2. Os judeus são sócios de Deus. Na Bíblia está escrito em Gênesis 1:26 que quando Deus criou o homem, ele falou: façamos o homem em nossa imagem e nossa semelhança. Os sábios judeus cabalísticos explicam que façamos está na forma do plural, porque Deus estava conversando com a alma de Adão e falou para ele: vamos nós dois criarmos o homem. Eu, Deus, crio para você, Adão, o cenário e te dou o corpo, mas cabe a você criar. E mais ainda, estou te dando todo o poder de criador. Em hebraico, os termos semelhança e imagem não se referem ao aspecto físico, mas sim ao aspecto espiritual elevado. Dessa maneira, somos co-criadores da nossa realidade. A pessoa que queremos ser e o resultado que queremos obter está em nossas mãos. Em razão disso, o judaísmo crê que se Deus é o criador do mundo, o homem é criador no mundo também. Assim, foi dada ao homem a essência divina para ser um parceiro de Deus no ato da criação. O Midrash, que é um livro de contos do judaísmo, diz que tudo que foi criado durante os 6 dias que Deus criou o mundo ainda requer trabalho. Portanto, o homem deve aperfeiçoar as coisas já existentes por meio do domínio dos recursos materiais, do trabalho e da inovação. No judaísmo, o trabalho, a atividade criativa e a inovação são caminhos pelos quais a imagem divina é expressa. Por isso, desde criança, o judeu é ensinado que não se deve reproduzir, apenas reproduzir as coisas, mas sim inventar. As crianças são ensinadas a olhar sempre com um pouco de desconfiança para tudo que as pessoas acreditam, bem como a dar crédito a ideias ou projetos que todos desmerecem. Não é à toa que desde o seu lançamento em 1901, o Prêmio Nobel foi dado a mais de 140 judeus. Os judeus são ensinados a reverenciar a criatividade intelectual. Assim, eles acreditam que o conhecimento do passado sempre pode ser aperfeiçoado e melhorado. Segredo número 3. O judaísmo não considera a pobreza como um sinal de retidão, como outras religiões consideram. No judaísmo, a acumulação de riquezas é visto como uma virtude, como uma bênção. A riqueza acumulada honestamente é sinal de grande esforço, habilidade e sucesso em ser sócio de Deus no processo criativo. O indivíduo rico não é aquele que tem muito dinheiro, mas é aquele que foi bem-sucedido em expressar a imagem e semelhança de Deus como Criador. Isto porque, se o homem participa do processo criativo e se o faz através de um trabalho ético e honesto, ele é abençoado com o resultado desse trabalho. O resultado desse trabalho é a riqueza. E sim, a riqueza deve ser tratada como uma bênção. E por ser uma bênção, não deve ser desperdiçada. Em resumo, os judeus estão sempre cuidando com inteligência daquilo que possuem em abundância. Esse tipo de mentalidade judaica cria uma base sólida para ver o sucesso e a abundância como a única opção. Segredo número 4. Os judeus têm amor ao estudo. Todo judeu dá importância máxima à educação de qualidade, pois para eles o conhecimento é a base para a prosperidade. Dessa maneira, uma das regras mais importantes da vida judaica é a de estudar, principalmente a Torá. Mas além de estudar a Torá, os judeus são ensinados a amar e estudar todo tipo de ciência. E não é fazendo faculdade de tudo, mas sim sentando na cadeira e abrindo um livro. Os judeus estudam pelo menos
2 vezes por dia. Eles acreditam que as leis da natureza são as leis de Deus. Por isso, eles se engajam no estudo de todas as ciências. Outra questão é que os judeus foram perseguidos por milhares de anos. E por isso, eles aprenderam que suas terras e propriedades podem ser arrancadas, mas nunca o seu conhecimento. Então, obter conhecimento, acima de tudo, é a garantia da sobrevivência. Assim, existem estudos que mostram que o povo judeu é o grupo religioso mais educado do mundo. E é desnecessário dizer que credenciais altas levam a empregos melhores e bem remunerados. Essa base sólida ajudou os judeus a se manterem à frente da concorrência, investindo e aumentando a sua riqueza ao longo das gerações. Também vale a pena dizer que Israel é o país que gasta a maior parte do PIB em educação e pesquisa. Esses investimentos renderam retornos muito altos e foram capazes de alcançar grandes avanços tecnológicos e gerar empresas de sucesso. Só por curiosidade, existem cerca de 100 empresas israelenses listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Segredo número 5. Os judeus criam seus filhos para serem pessoas preparadas para o sucesso. O primeiro ponto de tudo é que em 5.000 anos de história, o povo judeu nunca soube o que é analfabetismo. Aos 13 anos, o adolescente judeu é obrigado a ler um trecho da Torá em público. No judaísmo, toda criança deve saber pelo menos uma língua escrita. Assim que começam a andar e a falar, as crianças judias também começam a receber ensinamentos básicos sobre a vida, dentre os quais a importância da independência. As famílias judaicas têm em mente que as crianças terão sucesso na vida se elas acreditarem que podem fazer qualquer coisa. Nos restaurantes israelenses, por exemplo, é comum ver crianças pequenas comendo por conta própria, sem a ajuda dos pais. E isso acontece porque as crianças são incentivadas a fazer as coisas por conta própria, assim que forem fisicamente capazes de fazer. Para se tornarem independentes, os esforços das crianças são reconhecidos e incentivados pelos pais. Por exemplo, se uma criança começa alguma atividade, seus pais a incentivam e a encorajam. Se ela não for boa naquilo, os pais as encorajam até que elas consigam. Os pais judeus reconhecem e recompensam qualquer conquista dos seus filhos, mesmo que seja um rabisco numa folha. Segredo número 6. Os judeus fazem doações. No judaísmo, há um dever de cuidar dos mais pobres, através de doações. A Torá ensina o mandamento da caridade. Quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos, numa de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te está doando, não endurecerás teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. O papel do homem no mundo não é só trabalhar, inovar, acumular riquezas, mas também cuidar do próximo mais necessitado. Inclusive, o maior nível de caridade judaica é o de achar um emprego para alguém. Além disso, os judeus têm uma fé muito interessante, não somente em relação à doação de dinheiro em espécie, mas também sobre o compartilhamento de coisas no geral. Por exemplo, se você encontrasse uma forma de fazer muito dinheiro, muito provavelmente você guardaria esse segredo a 7 chaves, temendo que outra pessoa descobrisse e ganhasse mais do que você, certo? Esse tipo de pensamento não é muito judaico. Para os judeus, pensar assim é como se você estivesse dizendo que não vai compartilhar a sua ideia porque o mundo é escasso e que as coisas irão faltar porque não tem para todo mundo. Para o judeu, esse pensamento é uma negação de um princípio básico da fé judaica.
o princípio de que Deus é infinito e que, se somos sócios de Deus na criação, como eu expliquei no segredo número 2, a partir do momento em que adotamos a posição de criadores, também somos abundantes. Reconhecer que tem para todo mundo é reconhecer a infinitude de Deus. E negar isso é o mesmo que negar que Deus é infinito. E esse pensamento judaico se traduz em práticas do dia a dia. O judeu tem o hábito de indicar o trabalho dos outros e falar bem das pessoas que conhecem. No mercado de trabalho, o judeu não é aquele funcionário que guarda ideias, informações. Muito pelo contrário, mesmo que o judeu tenha a ideia mais genial, ele sempre vai compartilhar essa ideia com as pessoas. O judeu acredita no compartilhamento, não só de dinheiro, mas também no compartilhamento de conhecimento e informação. Eles acreditam que quanto mais você compartilhar o bem, mais daquilo você terá. Segredo número 7. Os judeus são mestres na arte de emprestar dinheiro. Na Idade Média, os cristãos consideravam que cobrar juros era pecado. Isso os impedia de exercer qualquer tipo de trabalho financeiro, deixando assim as oportunidades abertas para a comunidade judaica, que não via o empréstimo da mesma forma. O povo judeu se destacou nos negócios de empréstimo de dinheiro. O empréstimo de dinheiro é um negócio altamente lucrativo e por isso que é a principal atividade dos bancos. Os judeus foram as primeiras pessoas a abrirem bancos na Europa e isso criou uma oportunidade para eles multiplicarem a sua riqueza e se destacarem. Segredo número 8. A ética judaica nos negócios. Ao contrário de outras religiões, o judaísmo ensina boas práticas nos negócios. A Torá e muitos filósofos, líderes e escritores judeus deixaram claro como as empresas judaicas devem operar. De acordo com esses ensinamentos, não há absolutamente nenhum espaço para práticas desonestas. Qualquer engano, conspiração ou fixação de preços contra o consumidor é abominado. Essa ética judaica nos negócios tornou os judeus parceiros de negócios muito atraentes para muitas pessoas. Segredo número 9. Os judeus não possuem a aposentadoria como um objetivo. Se você perguntar para um judeu quando ele pretende se aposentar, muito provavelmente a resposta será nunca. Em hebraico, não existe nenhuma palavra para aposentadoria, o que indica aos judeus que o próprio conceito de aposentadoria é falho. Existe um princípio hebraico que diz que qualquer conceito para o qual nenhuma palavra hebraica existe, o conceito também não existe por si só. A língua do hebraico é considerada como a língua de Deus e, portanto, é perfeita. Obviamente, não existem palavras para avanços tecnológicos recentes, como a internet, já que o hebraico é uma língua com mais de 3.000 anos de idade. Entretanto, quando as palavras não existem para conceitos humanos atemporais, isso indica que esses conceitos não são reais. Os judeus pensam na vida como uma viagem e não como um destino. No judaísmo, se você tem a aposentadoria como objetivo, todo o seu esforço será comprometido. Você nunca irá viver o seu potencial máximo. Entretanto, se você vê a vida como um processo animador e contínuo, sem uma linha de chegada, você conseguirá viver no seu potencial máximo. Para os judeus, dizer que você vai se aposentar em tal data ou com tal idade é algo muito destrutivo. A ideia de se aposentar se torna uma lente distorcida que corrompe sua visão de mundo e te leva a tomar decisões erradas. Se você visualiza no seu futuro um dia em que não terá mais que trabalhar, você já está subconscientemente desacelerando o seu ritmo. Se o seu objetivo é chegar a uma certa idade
e depois se aposentar, quando você chegar nessa idade, sua riqueza será muito menor do que teria sido se você tivesse chegado a essa idade sem ter pensado em se aposentar. O desprezo judaico pela aposentadoria é um fator importante para o sucesso econômico dos judeus. Alguns judeus se aposentam? É claro que sim, mas em muitos casos eles venderam uma empresa ou fizeram uma grande soma de riquezas e se viram sem trabalho. Alguns, sabiamente, entraram de novo em um negócio, enquanto outros se tornaram ociosos e se deterioraram. Para os judeus, se você está trabalhando agora, você nunca deve planejar se aposentar. Os judeus acreditam que Deus colocou o homem no jardim do Éden para trabalhar. O judaísmo ensina que o trabalho era para ser a fonte de satisfação do homem. Nisso, ele cumpriria seu destino como parceiro de Deus no ato da criação. Através do trabalho, ele provaria que realmente foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque seria a única criatura da terra capaz da mesma criatividade que o próprio Deus. Não havia limite de tempo e nem de idade para Adão parar de trabalhar. O livro de Jó, mais tarde, repetiu e enfatizou a ligação essencial entre a satisfação humana e o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho como as faíscas das brasas se levantam para voar. Você trabalha não porque precisa dos resultados desse trabalho, mas porque há um significado e um valor intrínseco no próprio trabalho. Esse significado vem do fato de que seu trabalho beneficia as pessoas. O seu trabalho tem valor para as pessoas. E o sucesso empresarial depende do trabalho para beneficiar os seus clientes, os seus funcionários e a sua comunidade. Segredo número 10. O princípio da excelência profissional. Os judeus valorizam o trabalho e amam trabalhar. Eles entendem que qualquer pessoa, independentemente da profissão, deve sempre trabalhar com extrema excelência. Excelência a ponto de se destacar no meio dos outros profissionais da sua área. Esse princípio da excelência no trabalho é extraído no livro de Provérbios. Viste o homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Na Torá, os trabalhadores produtivos e virtuosos são repetidamente recompensados com grande riqueza. Dificilmente você verá um judeu rezando no sentido de pedir que Deus lhe dê algo material, mas sim, eles rezam pela liberdade de conseguir gerar riqueza por meio do conhecimento e do trabalho duro. Não é à toa que grande parte da tecnologia atual é desenvolvida em Israel. Os grandes avanços da medicina atual também acontecem em Israel. Os maiores bancos internacionais são de judeus e os maiores escritórios de advocacia do mundo também são de judeus. A Torá usa muitas vezes a palavra habilidoso, que também pode ser traduzida como perito, incentivando os judeus a ficarem habilidosos em algum ofício. O perito em alguma coisa é aquele que possui enorme especialização. Segundo o Dr. Anders Ericsson, da Universidade Estadual da Flórida, são necessárias 10.000 horas de prática em um determinado assunto para nos tornarmos um expert, ou seja, um perito em alguma coisa. Para um judeu que estuda obrigatoriamente 2 vezes ao dia, não é muito difícil virar um perito em alguma área. E esse é o grande objetivo judaico no trabalho: ser tão habilidoso em algo ao ponto de se tornar o melhor profissional na sua área. O judeu decide ser o melhor e não o mediano. O judeu sempre quer ser reconhecido pela excelência no seu trabalho. Um dos maiores exemplos disso é o Silvio Santos, que começou a sua vida profissional vendendo canetas na rua. Ele amava se comunicar e vender.
Com a experiência de vendas na rua, ele foi trabalhar como comunicador. E ele se empenhou tanto que se tornou o maior comunicador da TV brasileira. O Silvio Santos é judeu, não só ele, mas todos os abravanés turcos dos quais ele descende. E até hoje, com mais de 90 anos, ele ainda se diz apaixonado pelo trabalho. Os diversos casos de sucesso do povo judeu estão ligados à atitude positiva frente ao trabalho duro e ao foco em oportunidades, não em problemas. O sucesso do enriquecimento dos judeus não é mera coincidência. Eles construíram e trilharam um caminho nessa direção, cuidando dos seus pensamentos, ajudando uns aos outros e aprendendo com muita humildade. O livro de Provérbios também ensina a respeitar, valorizar e admirar não só os seus colegas de trabalho, mas também os seus concorrentes. Isso mesmo, os concorrentes. Eles são concorrentes, não inimigos. Os judeus sabem que no mundo, cada pessoa nasceu para ocupar o seu espaço. E por isso, não faz sentido ser inimigo dos seus colegas e nem mesmo dos seus concorrentes. Ninguém é seu inimigo no trabalho ou no mercado. Eles simplesmente estão ocupando um espaço destinado para eles, o que é fruto do esforço do trabalho deles. O judeu admira seus concorrentes mais bem-sucedidos. Isso, no final das contas, é o que faz com que os judeus sejam o povo mais próspero da humanidade. Se esse vídeo gerou valor para você, se ele te ajudou de alguma forma, é muito importante que você curta e comente, porque assim você vai ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se você quiser continuar aprendendo comigo, eu vou deixar aqui a recomendação de mais 2 vídeos para você continuar assistindo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.